programa Fazendo a Diferença, amém? Isaías 44, versículos 1 ao 4. Quero meditar nessa palavra junto com você, e eu confesso que ao chegar aqui, o meu coração foi tomado por um quebrantamento tão grande, e eu estou até agora com o coração saltando, sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Isaías 44, versículos 1 ao 4. O epígrafo desse texto fala sobre Israel, o escolhido do Senhor. Aleluia. Encontraram? Digam amém. Diz assim o texto sagrado: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova e como salgueiros junto a regatos. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, não é? Já há um tempo eu venho aqui meditando nesse texto e Deus fala muito forte ao meu coração. Aqui algumas promessas listadas ao povo escolhido de Deus, ao povo de Israel. Dentre elas, a primeira promessa que o Senhor faz está aqui no versículo de número 3, quando ele diz: derramarei água sobre a terra sedenta, ou seja, sobre aqueles que estão com sede. Derramarei rios sobre a terra seca. Se tem terra seca por aí, ou se tem. E quando a Bíblia fala de terra, ela está se referindo a nós. Algumas vezes, é claro, ela está se referindo a nós cristãos, não literalmente à terra, ao solo. Mas aqui é uma promessa sobre os filhos de Israel que haviam passado por momentos bem caóticos na sua vida espiritual. Então o Senhor faz essas promessas: derramarei água na terra sedenta, derramarei rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. 4 promessas estão listadas aqui neste capítulo, do versículo 1 ao 4. E aí nós vamos falar sobre... Aqui o texto fala muito sobre água, sobre água, sobre água. E a água na Bíblia tem algumas simbologias. A primeira dela é a palavra de Deus. Observe o que disse o profeta Deus através do profeta Amós, no capítulo 8, verso 11. O profeta Amós disse: o Senhor disse: eis que estão chegando dias, assim diz o Senhor, em que mandarei a fome sobre a terra, mas não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de se alimentarem da palavra de Deus. Aleluia. E outra simbologia de água na Bíblia, além da palavra, é se referindo ao Espírito Santo de Deus. Veja o que está em Joel, capítulo 2 e o verso 28. Diz assim o texto: então depois desses eventos, derramarei do meu ruach, do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens terão visões. Irmã Jaqueline, essas promessas já se cumpriram em partes. Nós vemos parte dessa promessa cumprida no dia de Pentecostes, em que aonde eles estavam reunidos, todos foram cheios e o Senhor derramou do seu Espírito sobre todas as pessoas que ali estavam. Outra parte dessa promessa se cumpriu em Cristo. Cristo foi cheio do Espírito de Deus ao ser batizado nas águas por João Batista. Aí, aonde é que vai se cumprir a outra parte dessa promessa, irmã Jaqueline?
Outra parte dessa promessa se cumprirá no dia da grande tribulação, tem alguns textos que nós poderíamos citar, e outra parte dessa promessa também se cumprirá lá no milênio. E outra coisa que nos chama bastante atenção é quando esse texto, ele fala do cristão, ele fala do salgueiro se referindo ao cristão. Então, nós podemos analisar que esse texto está falando do ribeiro como sendo o Espírito Santo de Deus e do cristão como sendo o salgueiro. A Bíblia vai chamar a gente de palmeira, vai chamar a gente de Líbano do cedro, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho porque aqui nesse texto, no versículo de número 3, no versículo de número 4, o Senhor diz: eles brotarão como relva nova e como salgueiros junto a regatos. E aí eu fui estudar algumas características científicas do salgueiro para entender por que o Senhor disse que tanto nós como a nossa prole, os nossos descendentes, brotariam como salgueiros. E aí, a primeira característica que eu encontrei, depois você pode comprovar isso pesquisando, é que o salgueiro, por estar constantemente regado de água, ele cresce e se fortalece muito rápido. Entenda que se nesse texto nós identificamos a água como símbolo do Espírito Santo e o salgueiro como símbolo do cristão, a ciência vai dizer que o salgueiro ele cresce rápido por ele viver constantemente regado de água. Irmã Jaqueline, como é que eu aplico isso na minha vida? Sabe qual é o segredo para que um crente, para que um servo de Deus cresça de maneira, eu não vou dizer veloz, mas cresça no tempo certo, de maneira adequada e com muita eficácia? Ele está sempre regado de água. Oh, aleluia! Como assim, irmã Jaqueline? Ele está sempre sendo banhado pelas águas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você percebe, vou falar um exemplo prático, que alguns cristãos se convertem ao Evangelho, mas ele passa muito tempo estagnado. Ele não cresce, espiritualmente falando, ele não evolui. Ele não desenvolve os talentos que Deus lhe entregou. Ele, na igreja, ele não consegue se envolver com as atividades espirituais. Tem até aqueles que estão na igreja há algum tempo e dizem: irmã, eu ainda não sei para que eu fui chamado. Eu ainda não sei para que foi que Deus me chamou. Eu ainda não sei qual é o talento que Deus quer desenvolver em minha vida. Porque acredite, não há inúteis na casa do Pai. Deus entregou uma ferramenta para cada um de nós, e essa ferramenta é útil para o desenvolvimento da obra de Deus e para a formação de discípulos. Então, quando você vê um cristão que ele está na igreja há muito tempo, mas ele não evolui espiritualmente, pode ter certeza, esse cristão está longe das águas. Porque quando um crente está sendo regado pelas águas do Espírito, quando ele se aprofunda na sua busca pela presença de Deus, os seus talentos vão sendo desenvolvidos, ele vai se envolvendo com as atividades da igreja, e cada vez ele quer fazer mais pelo reino, cada vez ele quer fazer mais pela obra, cada vez ele quer ganhar mais vidas, ele quer alcançar mais pessoas. Por quê? Porque ele está mergulhado nas águas do Espírito Santo. E aí ele é como salgueiro, ele cresce e desenvolve rápido, porque ele está sempre banhado. Uma outra característica do salgueiro que nós aprendemos é que as suas folhas, a folha do salgueiro verdadeiramente tem poder de cura e serve para curar algumas enfermidades. A Bíblia fala do cristão relacionado a folhas e a frutos.
É claro que não podemos ser cristãos cheios de folhas apenas. Nós precisamos dar fruto. O texto de Marcos vai até dizer que Jesus, quando está com fome e olha para uma figueira e ele percebe que ali só haviam folhas e ela não dava frutos, o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela não produzia frutos. E embora ela estava fora do tempo de produzir frutos, quando a gente espiritualmente discerne esse texto, a gente entende, Jesus está falando daquela figueira e está simbolizando a vida de um cristão. Porque se a gente olhar pela lógica, a gente pensa, Jesus estava sendo injusto, cobrando que houvesse frutos, sendo que aquela árvore estava fora da estação de dar frutos. Mas ali é a simbologia da vida do cristão. Nós não temos que dar frutos de tempos em tempos, de ano em ano. O cristão tem que dar fruto em todo o tempo. Toda vez que alguém olhar para nós, tem que ver frutos, e frutos que permaneçam. Aleluia. As folhas do salgueiro produzem cura. Nós também precisamos levar cura para as pessoas. Nós precisamos deixar de acreditar só na oração da missionária, só na oração da dirigente, só na oração do pastor, porque em nós há poder, em nós há virtude, em nós há unção, e isso só é possível quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gente adquire poder, virtude, ousadia e graça de Deus, para que através da nossa vida milagres aconteçam na vida das pessoas. Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado, você já sabe como eu gosto de pregar, e diga para essa pessoa: tem cura na tua vida. Diga, tem cura nas tuas mãos, e você pode levar essa cura para outras pessoas. Oh, aleluia. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 1 e o número 3, diz assim: assim é o justo, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, e dá o seu fruto no tempo apropriado, e suas folhas não caem, tudo que ele fizer prosperará. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E olha só, uma outra virtude do salgueiro é que, por ele estar sempre banhado pelas águas, as suas folhas são sempre viçosas e brilhantes. Isso é muito curioso, porque você já percebeu como, quando passa algum tempo, tem alguns cristãos que ficam na presença de Deus, entre aspas, apagados, sem vida. Ele não sente alegria para nada, ele não sente ânimo para nada. Você olha ele no culto, parece que ele está morto, porque ele não reage, porque ele não adora, porque ele não tem palavras de louvor, de glorificação. E às vezes eu vou para o culto, eu juro que eu faço isso, eu tenho que confessar, Deus me conhece. Às vezes eu fico observando o culto e eu digo: meu Deus, parece que tem gente que está morta, parece que não está na presença de um Jesus que está vivo. Aleluia. O culto pode estar caindo brasa do céu para todo lado e ele está lá. Sabe o que é isso? É falta da presença do Espírito Santo. Está faltando mergulhar, está faltando se banhar nas águas do Espírito, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele pode estar passando pela prova, mas no rosto dele tem o brilho do Espírito Santo. Quem olha para ele sabe que ele é salvo, quem olha para ele sabe que ele é crente, quem olha para ele sabe que ele é adorador sofrido, mas é adorador. Olha para esse crente que está do teu lado e olha para ele, percebe se ele é cheio do Espírito Santo. Olha para ele, vai.
Olha pelo menos para 2 crentes do seu lado e você vai conseguir perceber se ele é cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem um sorriso no rosto. Ele passa pela rua, ele pode até estar vestido como outros, mas alguém diz: esse é diferente, essa é diferente. Por quê? Porque no rosto, na face, a gente vê que é um dos dele. Oh, aleluia. Ele é viçoso, ele é brilhante. Aonde ele chega, a luz entra. Aonde ele chega, o Espírito invade o lugar, o ambiente. Aleluia. Isso não está atribuído à feição. Não. Ah, porque é muito bonita. Ah, porque tem dinheiro. Ah, porque está com uma boa maquiagem. Ah, porque usa um bom creme. Não é isso. Pode até ser simples. Pode até não estar produzida. Pode até não ter dinheiro. Mas aonde ele entra, alguém sabe, ali é um servo de Deus. Porque o Espírito Santo fica estampado no rosto dele. Ele não tem nem como se esconder. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: as pessoas precisam ver o Espírito Santo de Deus em você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando a gente vai lá para o capítulo 47 de Ezequiel, por que Ezequiel tinha que mergulhar a ponto de não conseguir mais colocar os seus pés no chão? Não é? O texto diz que na visão o homem manda ele medir 500 metros. E aí depois, e as águas davam no tornozelo, e mais 500 metros, e as águas davam no joelho, e mais 500 metros, e as águas davam na cintura, e mais 500 metros, aí passava dos ombros, e Ezequiel já não tinha mais o que fazer, porque somente a nado ele conseguiria ficar ali. Ele já não tinha mais o controle da situação, porque ele estava com os pés fora do chão. Mas mesmo assim, ele precisaria continuar mergulhando mais profundo ainda. E eu digo a você com toda a ousadia, que tem gente que espiritualmente está vivendo uma vida rasa. Aceitou a Jesus, mas se conformou com a experiência de ter recebido Jesus apenas no primeiro dia da conversão. Há outros que já mergulharam um pouquinho mais e as águas estão dando no tornozelo. Tem alguns que já entraram um pouquinho mais e as águas estão nos joelhos. Tem outros que não se contentaram com as águas no joelho e fizeram questão de mergulhar e estar no meio do rio a nado. Tem outros que têm medo de mergulhar, porque diz: irmã, é muito estreito servir a Deus, é muito estreito se envolver, e quanto mais eu busco, mais a prova se levanta. Isso é impressão sua, é o diabo querendo deixar você na margem. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo a você nesta noite: eu quero que você mergulhe cada vez mais fundo, eu quero que você mergulhe cada vez mais profundo. Aleluia. Eu quero que você entre nesse rio, no rio da graça, no rio do Espírito, até você não mais sentir a terra, até você não mais sentir o chão, porque quando isso acontecer, quem vai estar no controle da sua vida sou eu, quem vai estar na direção da sua vida sou eu, quem vai estar conduzindo a sua vida sou eu. Aleluia. Pode mergulhar. Aproveita que estamos numa reunião para buscar a Deus e mergulha. Desce, se derrama. Laio de oreia, suteramaia, cheio. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os pés de Ezequiel fora do chão, sabe o que simboliza? Dependência total de Deus. Deus quer que você seja cada vez mais dependente dEle.
E a gente só consegue isso quando a gente mergulha, quando a gente se enche da presença, quando a gente tem mais sede pela presença. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Não é porque ele não tinha mais o controle do chão que ele foi convidado a sair. Não. Depois você lê o texto. Quanto mais fundo era, mais ele era convidado a entrar. Quanto mais fundo era, mais ele era convidado a entrar. Oh, aleluia! Deixa eu lhe dizer algo pelo Espírito Santo de Deus. Você que começou a mergulhar nesse rio da graça, mas no meio do caminho algumas coisas aconteceram e te trouxeram pânico, temor, te trouxeram uma certa insegurança. Coisas se levantaram para você perder o foco, coisas se levantaram para você perder o alvo. Aí você desacelerou, você deu um passinho para trás. O Senhor está dizendo: não é para você fazer isso, não é para você fazer isso. Eu quero que você entre cada vez mais, eu quero que você mergulhe cada vez mais, para que você possa contemplar o sobrenatural, coisas profundas e escondidas que tu nunca vistes. É o que eu vou reservar e mostrar para aqueles que mergulham. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Deixa o Espírito Santo fluir nesta noite. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Observe. O salgueiro também ele é aproveitado como um purificador de poluições. Por quê? Por causa da sua capacidade de absorver e de transformar materiais orgânicos. Observe que quando Ezequiel entrou no rio, o Senhor começou a mostrar, ele mergulhou no Mar Morto, um rio que tem uma alta concentração de sal. Ou seja, nenhuma espécie conseguiria sobreviver naquele mar. Não conseguiria. Mas à medida que ele mergulhou, ele pôde contemplar algo maravilhoso. O Espírito Santo, o homem que conduziu ele na visão, começou a mostrar para ele que aonde as águas daquele rio passavam, a situação era transformada. Aonde as águas daquele rio passavam, produzia vida. Quando o rio passava, até o mar que não conseguia deixar que nenhuma espécie sobrevivesse, ele era transformado e ali dava toda a espécie de peixe. Porque essas águas por onde passam, ela cura. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou levando as águas de Deus na minha vida. E aonde eu passo, tem cura, tem milagre, tem transformação de ambiente. E até onde alguém diz assim, aqui não dá nada. Mas quando você é cheio da presença de Deus passa, o ambiente é transformado e começa a dar certo, começa a dar fruto, começa a prosperar. A presença dele em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe o que Jesus disse para a samaritana. Ele disse assim para ela: todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, dentro dele se
se fará uma fonte. Que fonte é essa? Uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia! Quem bebe dessa água, quem mergulha nesta água, ele não sente mais vontade de voltar para o mundo, ele não sente mais vontade de voltar para o Egito, ele não sente mais vontade de voltar para as velhas práticas. Por quê? Porque ele está embebido, ele está mergulhado, ele está submerso nessas águas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Uma outra característica, se eu fosse falar de gastronomia, eu diria que esse momento é a entrada, porque vai vir o prato principal e a sobremesa. Esse momento é o prato de entrada, só para você ficar com saborzinho, com vontade de comer mais. Glória a Deus. Uma outra característica muito interessante do salgueiro é que na China ele é símbolo da imortalidade. Por que, irmã Jaqueline? Porque o salgueiro, como nenhuma outra planta, ele tem a peculiaridade de crescer, de dar certo, mesmo quando ele é plantado ao contrário. Você já plantou uma planta ao contrário? Qualquer um vai dizer que esse negócio não dá certo, né? Quando você compra uma mudinha dessas casas que vende, você não vai plantar ela de cabeça para baixo, você vai plantar a raiz para baixo. Só que o salgueiro, dentre as milhares de espécies de árvores que existem, é a única planta que, se você plantar ele ao contrário, ele dá certo. Aleluia! Se você tivesse entendido, você já estava dando glória a Deus. O Senhor nos chama de salgueiro. O que Ele está querendo dizer através das suas peculiaridades é que, mesmo se nós formos plantados ao contrário, a gente cresce e dá certo. Oi, irmã, não estou conseguindo entender esse negócio. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. José, o normal seria que José crescesse em família, junto do seu pai, junto dos seus irmãos, e ali ele se desenvolvesse, formasse a sua família, e só então fosse viver a vida dele, sim ou não? Só que de maneira brusca, de maneira cruel, esse laço familiar, essa formação, esse crescimento foi interrompido da vida de José. E ele foi vendido como escravo para os mercadores, para os ismaelitas. Foi parar na casa de Potifar. Foi ser escravo de Potifar. Foi ser escravo da esposa de Potifar. E quem sabe os irmãos de José, quando fizeram isso, disseram: a gente não vai matar, mas ele vai sofrer muito. José, na casa de Potifar, ele estava plantado ao contrário, porque ele devia estar no seu círculo familiar. Mas na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer: o Senhor era com José, e por isso ele foi colocado como líder abaixo de Potifar. Aleluia, só tinha José que mandava e desmandava. Estava plantado errado, mas deu certo, porque José era crente salgueiro. Oh, meu Deus! A esposa de Potifar arma contra José. José vai para onde? Na prisão. Mais uma vez José está sendo plantado errado. O que José vai fazer na prisão? Só que o Senhor era com José. José era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E colocam José como chefe da prisão. Quando levam ele para interpretar o sonho de Faraó, Faraó com os seus conselheiros diz: aonde nós acharemos um varão como esse, que tem o Espírito Santo de Deus? Oh, aleluia! Da prisão direto para o trono do Egito. Quantas vezes as pessoas armam contra nós para que nós estejamos em lugares errados. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Quem sabe você era para estar numa posição de liderança,
E alguém diz: não, aqui ele só vai ser liderado, né? Quem sabe você era para estar numa outra determinada posição, e de alguma forma, seja na igreja, seja na sua vida profissional, seja no meio da sua família, e as pessoas dizem: não, aqui ele não tem oportunidade, aqui ela não tem vez. Mas mesmo sendo plantado errado, tenha certeza, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem uma vida dedicada a buscar a presença de Deus, aonde quer que coloquem você, você vai dar certo, você vai crescer, você vai prosperar. Por quê? Porque você está cheio, você está cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus. O que a gente pode falar de Daniel? Foi levado cativo para a Babilônia, e não foi Daniel que pecou. Aquela oração que a gente tão tradicionalmente conhecemos, do capítulo 9, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Daniel estava fazendo o que a igreja fez aqui hoje, se colocando na brecha pelos seus irmãos que haviam pecado. Estava confessando no lugar dos seus irmãos que haviam pecado. Por quê? Porque o povo foi para o cativeiro por desobediência. Daniel não havia pecado. A gente não encontra a Bíblia falando que Daniel estava com aqueles que eram idólatras, com aqueles que haviam se afastado da vontade de Deus. Não, mas ele estava ali, foi levado no bolo. Tem hora que alguém faz alguma coisa de errado e a gente sofre junto com essa pessoa. Daniel foi levado naquela situação. Só que até na Babilônia, o crente que orava 3 vezes por dia para consultar a vontade de Deus, para ser cheio do Espírito Santo do Senhor, era aquele que prosperou na Babilônia, entre os príncipes, entre os mais excelentes, nas melhores posições da Babilônia. Estava Daniel assentado, estava no lugar errado, mas fazia diferença, e por isso prosperou em terra estranha. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você está vivendo ultimamente. Talvez você diga: irmã, eu estou na profissão errada, estou na empresa errada, estou no lugar errado, estou no bairro errado. O Senhor está dizendo: não se preocupa com o lugar, não se preocupa com a condição onde você está colocado. O que vai fazer a diferença na sua vida é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É a promessa do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Você lembra que quando Abraão leva seu sobrinho Ló em direção à terra prometida, e quando chega, ele diz: olha, Ló, para onde é que você quer ir? Ló olha as campinas verdejantes, o melhor lugar Ló escolheu. Abraão, não contente, vai para o lugar menos bom, vamos dizer assim. Mas a bênção de Deus estava sobre a vida de quem? A bênção de Deus estava sobre a vida de quem? De Abraão. Você não precisa se preocupar se pessoas estão em campinas verdejantes, em lugares excelentes. Se a bênção de Deus está sobre você, aonde você está, você prospera. Ai, Deus fala comigo de forma bem clara para quem tem negócio. Você diz assim: irmã, estou num ponto escondido, num lugar pequeno, quase não é visto, não é movimentado, mas o Senhor está dizendo: o segredo é continuar buscando a minha presença, porque lá naquele lugar escondido, aonde não tem divulgação, aonde ninguém te vê, aonde alguém diz não vai prosperar, é lá que a minha bênção vai estar sobre você. Ai, oreha, shodereha, cantureha, shudereconduraha. Eu quero terminar essa palavra lembrando a você: por que aquelas 5 virgens ficaram fora das bodas, as virgens loucas? Não é porque elas não tinham azeite. O azeite também é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Não é porque elas não tinham azeite, é porque elas não tinham reserva. E era considerado uma loucura sair por ali para
para um cortejo de casamento que não sabia quanto tempo elas iam andar pela cidade, pela aldeia. Era considerado uma loucura sair sem reserva. Por quê? Porque haviam ladrões, salteadores, não tinha a iluminação que nós temos hoje. E muitos perigos podiam acontecer se as lamparinas se apagassem. Muitas coisas ruins podiam acontecer. Então, elas ficaram de fora das bodas, porque decidiram comprar de última hora aquilo que não poderia ser comprado de última hora. Tem coisas que a gente terceiriza e quer deixar para depois. Ah não, primeiro a minha vida profissional. Ah não, primeiro eu vou me casar. Ah não, primeiro eu vou fazer minha faculdade. Ah não, primeiro eu vou resolver essa área da minha vida. E Deus vai ficando para depois. E o propósito de Deus vai ficando para depois. E sua vida espiritual vai ficando para depois. E sua entrega vai ficando para depois. Elas foram penalizadas porque deixaram para comprar reserva de azeite de última hora. Tem coisas que não dá para deixar para depois. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, irmã, e a faculdade, e o casamento, e minha vida profissional, e minha vida secular, as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a presença de Deus. Mergulha nesse rio da graça. Olha, se entrega de todo o coração e você vai ver. Nem vai precisar pedir as demais coisas. Quando você menos esperar, vai estar na sua porta. Deus vai te surpreender. Deus vai te presentear. Mas eu nem pedi. Mas o Senhor diz: eu dou a todo aquele que coloca o meu reino como prioridade. Eu vou finalizar aqui. Queria que vocês no fundo solassem aquela canção. O primeiro louvor que o grupo cantou é sobre o Espírito. Seja bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. E eu quero lembrar você a promessa de serem cheios do Espírito e de brotarem como salgueiro. Não era só para os filhos de Israel. Essa promessa é para nós também. Essa promessa é para nós também. O Senhor quer dar revelações. O Senhor quer dar visões para os jovens. O Senhor quer entregar múltiplos talentos para os seus servos. Mas o que acontece, irmã? Deus mudou? Não. Nós deixamos de se importar menos com o reino. Nós hoje nos importamos menos. A nossa visão está mais terrena. A nossa visão está mais secular. Nossa visão está aqui na terra. O Senhor está falando para você: tira o seu olhar um pouquinho da terra. Começa a olhar para as coisas do alto. Começa a olhar para as coisas de cima. Começa a buscar mais pela presença de Deus. Oh, aleluia! Essa promessa não é apenas sobre os israelitas, não é apenas sobre nós, mas é também sobre a sua descendência. O Senhor promete encher os seus do Espírito Santo de Deus. Eu não sei em que condição espiritual ou moral eles se encontram hoje, mas tenha certeza, se você começar buscando a presença de Deus, esse Espírito, essa unção, essa autoridade, essa ousadia, essas águas vão começar a banhar a tua casa, vão começar a banhar o seu bairro, vão começar a banhar o seu ambiente de trabalho. Daqui a pouco vai estar tudo mudado, vai estar tudo transformado, porque vai chegar a salvação, porque vai chegar a libertação, porque vai chegar a mudança radical. Vai! Mas é através de você. Com a permissão do pastor, fique de pé em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você é crente salgueiro. Diga, vamos despertar. Diga: você é crente salgueiro. Você vai brotar como planta nova. Aleluia! Deus quer levantar uma geração no meio de uma geração corrompida. Deus vai levantar uma
uma geração cheia do seu Espírito, que exale o seu Espírito, que inunde o ambiente com o seu Espírito. Cante: Jesus, essa casa é sua. A sua casa é casa de Deus. A sua casa é casa de Deus. Então mergulha nessa noite. Essa casa é sua casa. Vai, abre seu coração esta noite. Oh, aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Essa noite, abra seu coração. Diga: eu quero mais da tua presença. Que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Deixa o Espírito Santo encher este lugar. Que o teu nome cresça. Vem me seguirá. Vem me seguirá. Essa casa. Aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Deixa o Espírito Santo fluir nessa noite. Deixa ele trazer o renovo que a sua alma precisa. Deixa ele arrancar essa tristeza. Deixa ele arrancar essa sequidão. Nós deixamos ela pra você. Deixa eu lhe dizer algo. Deixa eu lhe dizer algo. E deixa eu te dizer algo. E se eu disser a você que muitas enfermidades, eu não tô louca não, gente. Eu não tô louca não. Se eu disser para você, não produzia nada, começou a crescer plantas, árvores medicinais, peixes de todas as espécies. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Que essa enfermidade que está alojada sobre o seu corpo vai desaparecer. Aqueles espíritos malignos que vivem rondando seus parentes, que vivem perturbando a tua casa, vão bater em retirada quando você se encher do Espírito de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você entrou aqui sendo controlada por medicamentos. Experimenta mergulhar no rio da graça para você receber libertação. Você entrou aqui sendo atormentado pelo medo, pelo pânico, pela síndrome do pânico. O Senhor está dizendo: mergulha hoje que tem cura para você. Nunca mais eu senti a presença de Deus, irmã. Eu entro e saio igual uma terra seca, como a Bíblia está dizendo. Pois hoje é dia dessa terra seca ser molhada. Porque aqui tem as águas do rio do Espírito. Aqui tem a presença. Aqui tem a presença. Aqui tem um rio
jorrando. O Salmo 46 diz assim: irmã, eu cheguei aqui atribulada. Irmã, eu cheguei aqui angustiada. Eu vim arrastada, rebocada pelo Espírito Santo de Deus. Até sem força de cantar e de orar eu estou. O Salmo 46 diz assim: há um rio, tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, e Deus está no meio.